Fala aí, galera! Chegamos com mais um talk show pra vocês. Dessa vez, mais dois autores da tribo, para mais um especial da tribo aqui. Então, hoje eu tô com a Val. Oi! E com o Will. Oi, gente, boa noite. Os dois autores são do selo Hot. Ah, não, mentira. A Val agora trocou, não está no selo Métrica, está na tribo, no selo principal. Mas, então, ela vai contar um pouquinho sobre a história dela. Vai, Val, começa aí. Vamos lá. Eu vou estar lançando meu livro Desejo de Justiça, né? Pela editora Tribo das Letras, que é um romance policial hot. Eu já sou escritora há 2 anos, mais ou menos. E o livro fala da história de Gabriel e Guilherme, que presenciaram o assassinato do pai. E depois disso, eles decidiram que iam ser homens da lei. Gabriel se torna o melhor investigador, a história se passa em Curitiba, né? E Guilherme, o mais eficiente advogado. E aí é a hora que a Monique entra na história, dividindo os irmãos, porque ela é acusada de assassinato e pelo Gabriel, né, que investiga o caso e chega até ela, todas as provas apontam para ela, só que Guilherme conhece ela, já namorou ela, e ele resolve ser o advogado de defesa dela. Entendi, né? Então é uma história policial aí misturada com hot. Pra quem curte história policial, vai poder. Pra quem curte história hot, vai poder comprar. Tá aí, melhor dos mundos. E o Will caiu. Tá, gente. O Will já estava com problemas na conexão, a gente já estava preparado pra falar qualquer coisa. Ele vai tentar restabelecer, qualquer coisa ele volta falando sobre o livro dele. Vamos começar com as perguntas, então. Não, vamos falar um pouquinho sobre como é que você começou primeiro, Val. Conta pra gente como é que foi a sua história, como é que você começou a escrever e, enfim. Eu sei que não foi pelo Wattpad, então vai ter uma história diferente aí pra vocês conhecerem. Eu, depois de ler um livro hot muito conhecido, né, eu resolvi pesquisar a história da autora e tudo mais. E eu sempre tive muitas ideias na cabeça, sempre criei diálogo, sempre falei sozinha, tipo assim, eu ando na rua falando sozinha, né? Legal. Aí eu falei, não, vou tentar escrever alguma coisa. E aí comecei, antes de finalizar o primeiro livro, eu participei de um blog, criei um blog de contos com mais algumas amigas, a gente escrevia contos toda semana, e com isso eu fui me aperfeiçoando na escrita cada vez mais. Entendeu? Desenvolvendo isso. E hoje, isso é legal falar, ela tá lançando o 4º livro dela. 3 foram independentes e agora é a primeira editora que você tá, né? Isso. Ela vai estar lançando lá na Bienal. Você já tá com o livro em mãos? Não, né? Só na Bienal. Não, só na Bienal mesmo. A angústia toma conta. mas ok, vamos para as perguntas, porque nas perguntas acaba envolvendo tudo que a gente ia conversar mesmo, então vamos para... Sim, verdade. A Fernanda perguntou por que você escolheu esse título para o seu livro. Eu acho que pela promessa deles, né, de fazer justiça, de levar justiça, já que eles viram o pai ser assassinado, e o desejo, né, a vontade de justiça, mas também a palavra desejo está mais também ligado para o hot e tudo mais. Tem bem uma... Dá para fazer bem uma... Como é que eu vou dizer? Não, esqueci a palavra, mas é bem ambíguo isso aí, né? Isso, Você pode levar pro lado que você quiser, Nanda. É contigo. E ela perguntou por que e quando você começou a escrever, mas aí você falou, né? Já tem quanto tempo que você tá nesse processo de escrita? Eu comecei a escrever o primeiro livro no final de 2012. Então, assim, de forma independente, eu publiquei o primeiro em abril de 2013. Então, já tem aí 2 aninhos e pouquinho. Você foi pra Bienal tentar vender o livro, alguma coisa assim, lá em 2013? Eu fui fazer divulgação, distribuir marcador, né, começar... Aquele trabalho mesmo de autora iniciante. O ano passado eu fui para São Paulo com o mesmo objetivo, distribuir marcador, tentar conhecer algumas pessoas. Uma das dicas que a gente até conversou lá na Bienal, né? Presta atenção nas coisas pequenas, nos autores pequenos, porque
daqui a pouco eles podem vir a ser grandes autores, entendeu? Então é bom prestar atenção. Mas aqui, vamos falar de Bienal não, porque a minha cabeça é só Bienal ultimamente. Ah, eu sei como é que é, tô no mesmo barco. É bem assim. Então tá, a Pauline me perguntou, qual gênero literário sente dificuldade de escrever? Olha, eu acho que eu não conseguiria escrever um drama. Mas por quê? Por ser muito demorada a escrita ou algo assim? Não, é porque eu acho que... Assim, eu até leio, mas para escrever, eu sou uma pessoa um pouquinho assim, bruta, entendeu? Para ir pro lado do drama não dá, não ia dar certo. Cada um com o seu estilo. Mas você tem mais facilidade de escrever policial mesmo ou você já tentou se aventurar em algum outro gênero? Não, eu escrevo outros gêneros, entendeu? Meu primeiro livro é só um romance, tem sobrenatural, eu escrevo de tudo, menos drama. Menos drama. Mas aí você sempre puxa pro hot ou não? Você não tem muito essa questão? Eu sempre puxo pro hot. Ah, entendi. Até porque foi um dos primeiros livros que você leu, né? Na verdade, foi o que me levou a começar a escrever. O primeiro livro que eu li foi Sidney Sheldon, aos 12 anos, então... Já tô lendo há muito tempo. Influencia bastante. Olha o Will! Oi, Will! Caiu de novo. Caiu de novo, a gente tenta, vamos tentando. Vamos lá. O Vitor Souza, ele perguntou o quão difícil é a caminhada de um escritor iniciante até a publicação do primeiro livro. É muito. Claro que a tribo não foi a primeira proposta que eu tive, né? Eu tive outras propostas, mas assim, ou a possibilidade, ou a proposta não era interessante, ou era muito caro, entendeu? E aí você batalha, aquilo que a gente estava conversando mais cedo, assim, escritor nacional, o próprio brasileiro não dá chance, é difícil você conseguir leitor. Você acha que com as editoras também tem muito disso? Olha, eu acredito que sim. Acho que é porque a gente fala de editora, mas a editora vai pelo que o público quer, digamos assim. Sim, lógico. Eles querem, né? Não é todo mundo que é igual a tribo que tá dando chance aí para um monte de autor nacional, né? Tá vindo com muito autor nacional a tribo. A gente deu uma oportunidade muito grande para essa galera se divulgar. E é uma galera que, tudo bem, a Val é uma exceção porque ela não veio do Wattpad, digamos assim, né? Mas mesmo assim, tem muita galera do Wattpad que tá fazendo mega sucesso por aí. E a tribo tá dando essa chance pra essa galera. Sim. Espero realmente que dê tudo certo na Bienal e que vocês consigam vender muitos livros. Muitos livros. Então vamos lá. A Carla Ferreira, ela perguntou: seus personagens foram inspirados em algum conhecido? Não, tudo da cabeça. Todos os meus personagens são totalmente fictícios. Mas nenhum você se identifica, digamos assim? Não. Assim, claro que você acaba passando alguma coisa pro livro. Por exemplo, eu sou muito viciada em café. E todos os meus livros tem um personagem que tem que beber café. Mas assim, tirando esse detalhe, basear em alguma pessoa mesmo, então não. Entendi. Mas porque pelo menos eu vejo muito isso em muitos livros, né? Sempre que eu vou conversar. Eu acho que a única autora que não me falou nada foi a Tami Luciano, que ela falou que todos os personagens dela são muito fictícios mesmo. Ela cria totalmente. Não tem muito dela. Eu acho que isso vem muito com o tempo também, né? Com o tempo de escrita, você começa a conseguir diferenciar o que é um personagem do que é você. Entendeu? Eu, particularmente, quando vou escrever alguma coisa, minha aventura é escrever alguma coisa, é muito o personagem. Ou eu quero ser, ou sou eu. É muito assim. Deixa eu ver aqui. Já que a gente está sem o Ralph, esse talk show deve ser um pouco menor do que os outros, tá, galera? Porque acaba sendo só uma pessoa, não tem muito debate, essas coisas todas vocês entendem, né? Então vamos pro próximo. O Vitor perguntou também: já passou pela cabeça dos autores traduzirem suas obras para outro idioma? Voltei. Oi! Peraí, você está conseguindo nos escutar agora? Estou. Tá, então vamos voltar pro Ralph. E aí, Ralph, conta um pouquinho sobre o seu livro. Bom. Não.
Hoje não é o dia de vocês descobrirem qual o livro do Ralph. Lembre-se que eu vou deixar tudo pra vocês, tá bom? Relaxa. Então vamos. Voltando pra pergunta. Já passou pela sua cabeça traduzir o seu livro para outro idioma? Olha, sinceramente, eu sou muito pé no chão. Então, assim, claro que se um dia acontecer, vai ser maravilhoso. Mas eu acho que o meu foco, a princípio mesmo, é conquistar os leitores brasileiros. Depois ir lá para fora. Exatamente. Eu acho que você tem que primeiro lapidar você mesma, lapidar suas obras e tudo mais, para depois você passar mais para frente. Tem um público aqui, você tem muita gente aqui que você pode ter como público, entendeu? Tradução. Eu vejo muito nos eventos que eu vou, a galera falando que eu quero traduzir meu livro, eu quero botar meu livro para lá para fora para vender. Quando, na verdade, você primeiro tem que se estabelecer aqui no Brasil, sabe? Para depois você passar para outro lugar. É exatamente isso que você falou, uma questão de pé no chão mesmo, sabe? Acho que assim, almejar isso, ok, vai na fé, entendeu? Mas não pode ser meta, né? Não pode ser fixação. Exatamente, não se deixe levar só por causa disso. Você tem que ir conquistando aos poucos. Mas vale a pena, eu acredito que vale a pena. Eu conheço uma autora, eu conheço uma autora que eu sempre indico os livros, que é também a Fabiane Ribeiro. Ela lançou Corações em Fase Terminal. Eu sempre falo desse livro, eu amo esse livro. Se você não conhece, leia. Estou falando para todo mundo que está me escutando. Porque eu gosto muito desse livro, porque ele ensina bastante coisa pra gente, blá blá blá, né? Blá blá blá. E ela tá nos Estados Unidos agora lançando o livro dela. Ela tá lançando todos os livros dela. Mas o que acontece? Ela já tá nessa, há muitos e muitos anos. Então, assim, devagar e sempre, mas sempre. Sim. Pelo menos você tá dando algum passo, entendeu? Vai indo, mas nunca pare. É mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. O Vitor perguntou de novo. Já realizaram com seus devidos parceiros, noivo, namorado, esposo, alguma das fantasias expostas nos seus livros? Bom, eu falei que não ia ter coisas constrangedoras. Desculpa. Mas essa daí não, esse daí tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Vindo de quem vem, tá de boa. Não, porque o meu livro não se trata de fantasias, essas coisas, entendeu? É um romance, tem a história, tem o mistério, tem aquela pergunta que fica, ela é culpada, ela não é. A única diferença é que na hora que os personagens principais vão se envolver, eu descrevo a cena bem detalhada. Vamos detalhar esse troço aqui. Vamos deixar a coisa esquentar um pouquinho. Foca neles, é legal. Mas isso é legal. Mas vou voltar de novo a essa questão, porque é meio difícil para eu conseguir entender. Você falou que é um triângulo amoroso ou não? Não é um triângulo amoroso, né? Não é um triângulo amoroso, não. Assim, na verdade, o Guilherme, ele já namorou, mas eles já terminaram há bastante tempo, eles são só amigos, a princípio. A princípio, ok. Ou não. Ou não, né? Aí, você confira no próximo capítulo, compra o livro na Bienal. Pra descobrir, Exatamente. Então tá, a Vanessa Della Barco. Oi, Vanessa. Ela falou Oi, Vanessa. Bom, Val, minha flor linda. De onde veio a inspiração para Desejos de Justiça? Pesquisou muito para o embasamento da parte jurídica, quanto às leis e tudo mais? Beijo, sucesso, lindona. Amei o book trailer. Tá realmente muito bom o book trailer, gente. Tá muito legal. Vou deixar aqui embaixo para vocês verem depois. Então, a inspiração veio assim, às vezes eu tô lendo um livro que tem um assunto parecido, ou vendo um filme, e aí minha cabeça já começa a trabalhar, a funcionar, e aí eu já pego meu caderno, vou escrever, porque isso aí. Futuramente vai virar um livro. E quanto à pesquisa, sim, eu sempre faço muita pesquisa no meu livro, por mais que seja um livro simples, eu gosto de ficar nesse. E como eu tenho um primo que é policial, foi bem fácil, porque tudo eu perguntava a ele. Legal. Tinha uma pergunta muito legal pro Will, mas o Will não tá aqui com a gente, então eu vou esperar para ver se ele consegue entrar, né? Mas enfim. Porque o Will, para quem não sabe, vou falar um pouquinho. Se eu não me engano, ele escrevia fantasia. E aí, uma das autoras, a gente já até conversou aqui, ela falou que ela
Ela fez tipo um desafio pra ele. Exato, fez um desafio pra ele falando que pra ele escrever um hot. E aí ele conseguiu escrever e tudo mais. Tá aí publicando um hot, eu acho que tá bom, só acho. E aí ela tinha perguntado sobre isso, se foi difícil modificar o foco e tudo mais. Acho que isso, você que escreve também outras histórias, outros gêneros, né? Você escreve em paralelo ou é uma de cada vez? Ah, não, eu escrevo em paralelo. Eu escrevo 2, 3 livros de uma vez. Mas você consegue diferenciar essa questão do gênero direitinho? Sim. Tem alguma dica para o pessoal que é difícil? Porque tem gente que é complicado, né? Acho que é mais treino, né? Eu acho que, assim, eu odeio quando eu tô com bloqueio. Porque é aquilo que eu falei, eu sempre tenho ideias para muitas histórias. Eu pego o caderno, eu vou lá, eu anoto. E aí, quando eu tô com bloqueio na história X, eu falo, cara, tem um monte de história parada ali. Eu tô com bloqueio em uma. Mas as outras estão ali, esperando para serem escritas. Então, eu parto para elas. Isso é legal, a hora, né? É até uma dica para você curar bloqueios de escrita e tudo mais. É legal isso. Deixa eu ver. Vocês se inspiram onde para criar histórias e personagens? Em tudo. Eu acho que assim, tudo, né? O que você lê, o que você assiste, filme, série, tudo vira uma possível história. A ambientalização dos seus livros são sempre o Brasil? Oi? A ambientalização dos seus livros, os seus livros sempre são passados no Brasil, né? Sim, a maioria sim. Aquilo que eu te falei, a trilogia que eu te falei que eu tô escrevendo, mas que tá guardadinha, ela não se passa no Brasil, mas eu acho que é a única. É diferente, você consegue... Tem muita diferença de você escrever sobre outro lugar. Porque assim, você escrever porque é muita pesquisa. Isso, você escrever sobre o Brasil, pô, uma parada que você conhece, né? Tá aqui e tudo mais. Mas escrever, por exemplo, sobre Veneza, não deve ser fácil. E assim, a história dessa trilogia se passa na Filadélfia. Então, assim, até temperatura... Muda, né? Tudo muda. E é muita pesquisa que você tem que fazer. Esse processo de pesquisa deve ser bem complicado. O processo de escrita para você foi de Desejo de Justiça foi difícil também? Não, eu escrevi ele em 4 meses. Nossa, então foi bem rápido. Lembrando que a Val ela já tem um tempinho aí de escrita, tá, gente? Ela começou no blog, ela começou escrevendo contos, né? Então, já tem aí um que a mais aí pra botar no... Uma pequena bagagenzinha. Uma pequena bagagem, exato. A Priscila Loredo perguntou, qual parte do livro foi mais difícil de escrever? Sem spoiler, eu odeio esse tipo de pergunta. Olha, eu não tenho muita dificuldade para escrever. Às vezes o bloqueio acontece por quê? Porque eu sei o que eu quero que aconteça naquele capítulo, mas não é só acontecer aquilo. Você tem que desenvolver essa cena, o que vai levar até esta cena. Então, assim, tirando essas coisas, eu não tenho dificuldade para escrever, até porque eu imagino as cenas. Eu escrevo assim, é como se estivesse passando um filme na minha cabeça e eu vou digitando. Mas eu acho que a primeira cena hot é sempre mais complicada, porque você, assim, a maioria dos meus livros, a primeira cena hot, ela demora um pouco a acontecer, não é nas primeiras páginas. Né? Eu gosto de desenvolver primeiro a história, para depois chegar no finalmente. Vamos ver, né? Pô, tem que demorar. Não é tudo certo assim, não. Aí, assim, a primeira cena, eu quero que seja aquela, né, aquele boom. Tem que chamar a atenção. E aí eu acho que a primeira é sempre um pouquinho mais complicado. Entendi. Mas na sua primeira cena hot que você escreveu na sua vida, foi difícil? Você conseguiu... Tava sendo difícil de você escrever? Não. Não? Foi assim... É porque aquilo eu já estava... Os contos do blog, eles são, na sua maioria, hots. Então, eu vou deixar o blog aqui embaixo para vocês verem, tá, gente? Porque eu já tô com ele aberto aqui. Eu tava falando aqui, eu vou dar uma lida. Então, assim, eu e as minhas amigas, a gente ajudava muito. Pô, conserta aqui, troca essa palavra, não sei o quê. E com isso você vai pegando certa prática. Então, quando você vai passar isso para um livro, é mais fácil. Sim. Bom, aí vou entrar na questão do Jonathan Ávila da Silva, ele tá falando aqui no talk show, ele perguntou, Val, já teve momentos de dificuldades que você quis desistir? Você pensou em desistir? Já. Algumas semanas antes de eu assinar com a tribo. Por incrível que pareça.
Ainda bem que a tribo apareceu, então, né? Eu tava muito desanimada, aí graças a Deus eu tenho as amigas aí que dão um tapa, tipo assim, acorda, não vai parar, não sei o quê. E aí me botaram pra frente. Não, você não pode desistir e tal. E aí eu não desisti. E algumas semanas depois eu tava conversando com a tribo. Que bom, né? Olha aí, viu? Tem coisas que vêm na hora certa, vamos combinar. Sim, verdade. A Isabela perguntou, qual o livro mais marcante que você já leu? Se Houver Amanhã, de Sidney Sheldon. Eu já li esse livro umas 3 vezes. Sidney, ele é o cara. Cara. Eu ainda. Olha, eu acho que o pessoal vai me matar. Porque, o pessoal, como eu tava falando antes com a Val, eu sou muito, muito fã de Agatha, da Agatha. E eu nunca li Sidney, por mais que, tipo, eu tenho livros aqui em casa e tudo mais, mas eu nunca li porque tempo, né? Tempo. Mas eu vou ler. É a vida, mas eu vou botar na fila aí o mais rápido possível. Ela também perguntou no que começar a escrever afetou na sua vida. Que afetou, não sei. Mudou alguma coisa da sua rotina? Ou algo assim? Não, eu só descobri algo, porque assim, eu nunca encontrei nada que eu amasse fazer, entendeu? Nem trabalho, nem só ler mesmo. E assim, depois que eu comecei a escrever, eu descobri que isso era o que eu amava fazer, entendeu? E aí eu comecei a correr atrás, eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. E eu acho que é isso, acho que o que mudou foi esse objetivo, entendeu? Mas hoje você trabalha também além de ser só escritora, né? Não, eu sou só escritora. Então, mas isso é legal. Então você tem essa visão na sua mente, tipo assim, eu vou viver de livros ou alguma coisa assim? Porque assim, é possível, né? É difícil, mas é possível. É o que eu falo, é possível, mas eu só pé no chão. Então, assim, eu quero, entendeu? Mas não é algo que eu fique. Se acontecer, bem. Se não acontecer, eu vou continuar escrevendo. Ótimo, é isso aí. Ela perguntou também como está sendo ver seus sonhos se realizando. Maravilhoso. Cada dia, às vezes eu acordo assim, eu falo, gente, isso está acontecendo mesmo? Mais um dia pertinho da Bienal, vou lançar um livro, vou autografar. É muito bom, é indescritível. E é isso, né? Você não vai só lançar um livro, você vai lançar na Bienal. Então, sim! Cara, é incrível, vale a pena. É um sonho se realizando, de verdade. Vai ser muito sucesso, tenho certeza. E não é só isso, gente, é porque vocês não acompanham muito como eu. Porque, assim, não é só os livros, é todo mundo da tribo se ajudando, sabe? Sim. Cara, isso é muito bonito de se ver, é muito legal de se ver todos os autores se ajudando a chegar a um objetivo que é basicamente o mesmo, sabe? Então, porra, é lindo, gente. Vale a pena vocês irem no estande da tribo. É aquilo, Mari, tem leitor para todo mundo, entendeu? Tem espaço para todo mundo. É só você focar naquele do seu objetivo e escrever bem. Exatamente. Foca no que você quer, que o resto vem. É assim mesmo. O Vitor perguntou de novo. Todo escritor, autor, passa por uma fase de bloqueio de escrita. Você já passou por isso? Como foi para você essa experiência? E, por último, como saiu dessa fase? A gente já falou um pouquinho. Falei um pouquinho. É aquilo. Quando eu tô com bloqueio, eu passo a escrever outro livro até que a ideia daquele venha na cabeça, aí eu largo aquele e volto pro principal. Exato. Cada um tem o seu estilo, né? Sim. Ler e ver televisão ajuda muito também. Acho que ler ajuda pra caramba, né? Porque você começa a pegar ideias, alguma coisa assim. Por mais e nesse pegar ideias eu não falo, vamos copiar! Não é assim. Não é isso. Ideia é uma coisa, copiar é outra. Tá. Bem diferente. É diferente. Plágio é crime, tá, gente? Por favor. A Daiane Azevedo, ela falou assim, você já pensou em mudar alguma coisa do seu livro? Quando iniciou a escrita já tinha todo o caminho traçado ou você teve mudanças no rumo conforme foi escrevendo? Não, a ideia é sempre... Eu já imagino início, meio e fim. Aí depois eu vou desenvolvendo até chegar ao objetivo. Como é que foi o feedback dos leitores que estavam te lendo? Você tem esse retorno da galera? Tenho.
Por mais assim, que você não seja do Wattpad, né? Eu acho que o retorno vem. sim, vem, porque assim, o meu livro Desejo de Justiça, ele já estava sendo, na verdade, é uma segunda edição que está saindo agora. Entendeu? Já tem resenha, já tem feedback de Isso é legal. leitores, já tem leitor me perguntando. No outro dia mesmo a menina comentou lá na minha fanpage, pô, e a continuação, e o livro do Guilherme? Porque o pessoal já... Só que assim, como eu estou publicando agora pela Tribo, eu mudei algumas coisas, eu deixei as cenas mais hots, eu acrescentei algumas cenas. Sempre, né? Sempre tem que ter uma mudancinha. E Sempre. só pra falar, eu acho que a gente não falou, mas o livro da Val, ele vai ser uma série, digamos assim, daquele estilo de série que não é série, sabe? Não Que é série, dá pra ler independente. Dá pra ler independente, mas é tipo assim, é a história de um outro personagem daquela mesma série. Eu adoro livro assim. Adoro. Porque não te prende, sabe? Não te prende tanto a sequência, digamos assim. A Jéssica pediu pra você mandar um beijo pra ela. Jéssica Milato. Beijo, Jéssica. Vocês alguma vez... Quer dizer, você alguma vez já se deixou influenciar por pedidos dos leitores enquanto escrevia? Ela falou no Whats, né? Mas provavelmente assim... Você não teve isso. Não tenho. Eu até tenho, tipo, minhas betas, eu falo para elas, ó, a história vai acontecer isso, isso e isso. Ah, Val, mas, pô, e se acontecesse... Aí, se eu concordar com a ideia delas, aí eu até tento... Mas se eu não concordar, vai do jeito que eu imaginei desde o início mesmo. Eu acho que assim, você tem que seguir a tua história, né, cara? Mudar é muito complicado. É exatamente o que você falou. Se você tem uma beta que pode te ajudar, ótimo, sabe? Sim, mas assim, eu sou bem de boa quanto a isso, porque assim, eu acho que toda crítica positiva vem para ajudar, entendeu? A crítica que vem para ajudar, você tem que ver ela com bons olhos. Outro dia eu estava pesquisando, porque eu sempre pesquiso sobre meus livros no Google, e aí eu achei uma resenha de um blog que eu não conhecia, onde a menina faz um comentário falando que gostou do livro e tal, mas que tinha uma cena que incomodou ela. Quando ela falou, eu falei, não acredito que eu fiz isso nessa cena. Peraí, aí peguei o livro e fui lá ler. Realmente eu tinha feito. E realmente me incomodou também. E agora, na segunda edição, eu mudei isso. Eu tirei essa cena que incomodou. E ainda fui lá no blog da menina agradecer a ela. Tá vendo? Isso aí é um feedback legal. Porque, assim, Sim. é uma crítica, né? É uma crítica que você é construtiva, digamos assim, né? Vamos lá. A Cris, né? Ela perguntou. A Cris perguntou qual é o maior desafio de escrever um romance policial? O maior desafio são realmente a parte das leis, né? A parte da pesquisa mesmo. Porque por mais que seja ficção, por mais que seja literatura, você não pode fugir muito da realidade. Você tem que fazer de acordo com a lei que você convive, né? Sim. E aí, essa parte é a hora que você, de repente, está imaginando a cena de uma forma, aí você começa a escrever, não, pera, será que dá para ser assim? Não, peraí. Aí você vai pesquisar, aí você para a escrita, para a cena para ir fazer a pesquisa e tudo mais. E aí eu acho que essa é a parte mais difícil, mais complicada do romance policial. Verdade. A gente estava aqui conversando sobre o Sidney Sheldon e tudo mais. Aí a Lana, ela perguntou assim, Desejo de Justiça, ele tem um enredo investigativo. Você se inspirou em algum outro autor de romance policial para criar a sua história? Na verdade, assim, eu acho que todo livro que você lê acaba virando uma inspiração. Como eu sou muito eclética, porque eu leio de tudo, né? Fantasia, hot, romance sem ser hot, né? Bula de remédio, tudo, eu tô lendo tudo, né? Então, assim, eu acabo pegando um pouquinho de cada lugar, entendeu? Sim. A ideia de fazer um romance policial, na verdade, é porque eu queria um cara bem bruto, bem grosso, bem... E o Gabriel é tudo isso. Entendi. Calma, gente, relaxa, fiquem calmos. Só na Bienal que vocês vão ver, tá? Calma. Tá, vamos lá. A Mar Romualdo, ela perguntou, já teve momentos de dificuldades que você... Opa, já teve essa pergunta.
Vamos lá. Como se concilia família e tempo para escrever e se dedicar nos livros? Olha, eu tenho que confessar que essa parte é bem complicada. Eu tenho 3 filhos, todos menores de 10 anos. Meu Deus! É. Então é assim, a caçula tem 3. Então por exemplo, você tá lá na cena super concentrada, daqui a pouco vai, mãe, 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 mãe. Aí você respira, oi. E assim, eles estão sempre vendo desenho, estão sempre gritando, sempre correndo, então eu já me adaptei a isso. Eu consigo escrever com barulho, eu geralmente só escrevo ouvindo música, entendeu? Só que eu realmente prefiro escrever de madrugada. Então, às vezes, É um tempo extra. É 4 horas da manhã, eu tô lá escrevendo ainda, entendeu? É o café e escrevendo. É isso aí. Mas assim, eles são muito novinhos ainda, né? Porque senão eu ia falar se eles já leram, se eles já têm algum interesse assim por leitura. Não, eles até têm aqueles livrinhos de bichinho. O mais velho, há um tempo atrás, começou a ler Harry Potter, mas parou. Eu também não forço muito, porque para não virar obrigação e eles, né, pegarem a versão. Então, assim, eu apresento o livro e tudo mais e vamos ver. Isso aí é normal. Porque assim, eu já vi já fui muito em eventos que tinha como objetivo conversar sobre literatura hot. E uma das reclamações que todo mundo faz é que, tipo assim, o meu filho não lê meu livro, ou não gosta de ler, ou minha filha não gostaria de ler um livro escrito pela mãe, alguma coisa assim, né? Tem muito disso, mas seus filhos são muito novinhos pra gente entrar nesse tema ainda. Não tem muito ainda. Não, mas o mais velho já falou uma vez, mãe, quando eu crescer eu vou ler seu livro. Quando você crescer bastante. Daqui a um tempo, meu filho. Daqui a um tempo. Vai lendo Harry Potter. É uma boa leitura. Ela perguntou também o que você espera daqui a alguns anos, como você se vê, quantos livros quer lançar. É tipo assim, como você se vê daqui a 5 anos? Escrevendo. Basicamente. Lançando livros e vamos que vamos. O resto que vier é lucro. Como vocês já viram, a Val já tem 4 livros lançados, né? Então, assim, o que vai vir mais, pode ter certeza. Com certeza. E uma velocidade louca. Porque eu espero muito, muito ver o segundo livro aí sendo lançado quanto antes, já que agora eu sei que é um relançamento. E o que mais a galera gosta, mais leitor gosta é isso. Porra, vamos. Eu quero ver o segundo, eu quero ver o segundo. Eu li já o primeiro, eu quero ver o segundo. Cadê o segundo? Cadê o segundo? É tipo assim. Vamos ver aqui. Você tem um autor ou autora favorita? Você já falou que é o Sidney, né? Sidney, J.K. Rowling. E a Má pediu um beijo, mas você também já deu. Eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque a princípio não tem. Quem quiser ainda fazer pergunta, pode fazer aqui mesmo no chat do Hangout. Mas eu acho que acabou as perguntas. Não, peraí. A Priscila Ferreira falou: se a Val não mandar um beijo pra mim, corta relações. Fica a dica. Pri! Beijo enorme. Tem que mandar beijo pra todo mundo, né? É tipo assim. Eu acho que acabou. Tá, peraí. A Má perguntou também. Peraí, tem muita pergunta aqui. Pensa em fazer um filme futuramente de algum livro que já escreveu? Quem dera. Quem dera, né? Aquilo que eu estava falando, é pé no chão, mas. Sim, se vier. Estamos aí, né? Ela perguntou também: a sua personalidade ajuda muito na criação dos seus livros? Não, quer dizer, depende do personagem, né? Eu acho que até tem um livro que eu estou escrevendo paralelo ao livro do Guilherme, que a personagem tem muito o meu jeito, entendeu? Mas assim, eu fiz de propósito, porque todo mundo brinca, diz que eu sou ogra e tudo mais. E aí eu resolvi fazer uma personagenzinha ogra. Mas, assim, só isso mesmo. A Má Simões, ela perguntou: o que você acha sobre adaptações de livros no cinema? Má, beijo, linda. Ela era a menina que escrevia no blog, uma das meninas que escrevia no blog comigo. Oi, Má! Quero ver seus textos, eu vou ler. Repete a pergunta, por favor. Peraí, que agora eu saí. Vamos lá. Ela perguntou: o que você acha sobre adaptações de filme? É bom e é ruim. Porque, assim, é bom porque tem muita gente que não lê.
E aí acaba conhecendo o autor e tudo mais por causa dos filmes. Mas assim, eu não conheço um filme que seja melhor do que o livro. Nunca. Sempre o livro é melhor. Então eu acho que assim, acaba se perdendo um pouco a história, acaba. Pô, tem livro que modifica tanto, tem filme que modifica tanto a história do livro que chega a dar raiva, né? Sim. E aí você. Poxa. Não é o mesmo livro, né? Se a gente entrar em adaptação literária, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas até amanhã, verdade. Exato, mas a questão é que, tipo assim, agora, hoje em dia, que os filmes estão começando a seguir um pouco mais o roteiro do livro. Sim, a gente até entende que é uma adaptação. Então, assim, é feito um novo roteiro, é feito praticamente uma nova história. Mas, assim, eu acho que tem coisas que não tem necessidade de mudar, e eles mudam, e aí acaba perdendo a característica do próprio livro, entendeu? Exato. Tipo, Percy Jackson. Meu Deus, trocaram a história. Não é Percy Jackson. Gente, aquilo que vocês viram no cinema, pra quem não leu, não é Percy Jackson. Tá legal? Fiquem calmos. O Mar de Monstro, então, é totalmente diferente. Não é Percy Jackson, não é. Relaxem. Eu acho que agora acabou. Tá? Calma, Má, eu vi as suas perguntas. Relaxa, calma, vi. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que pena que o Will não conseguiu ficar com a gente, porque é muito boa a história de como ele veio a ser escritor e tudo mais, ainda mais escritor hot. Mas eu vou tentar marcar com ele de novo para vocês conhecerem um pouquinho mais. Tchau, gente. Até a próxima. Ah, peraí. Que dia você vai estar na Bienal? Que horas? Pra gente convocar aí o pessoal. Então. Eu vou estar na Bienal todo dia, batendo ponto lá. Da hora que abrir, a hora que fechar, não, porque vai ser complicado. Mas, assim, eu vou passar a maior parte do tempo lá, vou estar todo dia. Mas no dia 8, das 18 às 20, vai ter a minha sessão de autógrafos lá no estande da Tribo das Letras. E aí eu vou distribuir alguns kits, vou fazer o sorteio de um kit, assim, muito legal, que tá tudo lá na minha página do Face. Para quem quiser saber mais sobre esse kit e tal, com direito ao algema e tudo. Eu vou deixar aqui embaixo tudo para vocês darem uma olhada, ok? Fiquem tranquilos. Eu não tô atualizando no mesmo dia porque tá sendo muito difícil atualizar tudo. Mas vai estar aqui embaixo e quem não souber, é só procurar no Face, né? Tá Valtota, né? Vetota com 2T. Isso. Tá bom? Então é isso, gente. Agora o Will entrou, mas agora estamos acabando. Ele caiu de novo. Não importa. Tá bom, gente. Beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau.